Hoje, então, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão do jogo, né? As decisões. E tem aqui deixa eu pegar aqui uma empresa que apresentou, essa aqui, a 117, é Ângela. Então, ela tomou aí algumas decisões. O problema é que ela deixou de digitar uma compra, mas eu vou explicar, tá? Bom, então, na questão, vamos analisar as decisões. Então, vamos imaginar que você é o executivo da empresa e você está lá. Vocês estão vendo minha tela, né, Anderson? Eles estão vendo a tela? Alô? Olá, senhor Ernesto, está me ouvindo? Eles estão vendo a tela? Não. O senhor não compartilhou ainda. Ah, não compartilhei? Ainda não. Muito bem. Estão vendo o senhor? Rogério, eu estou procurando. Rogério ou Ciane, eu estou procurando aqui a sua dúvida pelo formulário. Um minuto só. Do lado embaixo, senhor Ernesto, tem um lugar aí, compartilhar tela. Espera aí que parece que ele está vindo. Deixa eu olhar aqui. Aí, agora sim, só que está compartilhando a sua câmera. Você precisa colocar para compartilhar a tela aí do seu computador, né? Bom, agora tá. Agora sim. Espera aí que eu já estou vendo. Um minutinho só que agora fica fácil. Então, tá um eco? Um minutinho só, senhor Ernesto. Estou compartilhando aqui a sua tela. Acho que... Agora está todo mundo vendo a sua tela. Tá. Mas desliga o seu microfone que tá dando eco. Então, em termos de decisão... Não. Está voltando o som aqui. Mas vocês estão entendendo bem? Alô? Senhor Ernesto, está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, agora tá tudo certo aqui. Você pode começar. Ah, tá. Aqui está o mês de julho. Deixa eu posicionar aqui na empresa dela, é a 117. Então, vou colocar aqui. Então, aqui agora estamos com a empresa dela. Então, aqui, um probleminha que tem é que ela realmente não fez as compras no preço novo. Então, isso vai dar uma diferença, porque o produto, no fim, não foi comprado a argola e nem o suporte. De qualquer forma, isso deveria ter sido feito e afetar o custo, certo? E aí, aquele valor que a gente definiu na aula passada, quando cada um teve que decidir seu custo, seu preço. Agora vamos ver as vendas. Nas vendas aqui, ela realmente vendeu por um preço mais alto e com isso ela ganhou uma comissão de vendas.
Então, vamos achar aqui. Essa aqui é a nota de chaveiro. Segunda nota dela de venda é a do curso. Então, já vamos ver aqui que ela vendeu 24 alunos. Então, em vez de 20, como era o exercício, ela vendeu 24. Tá? Então, lembrem isso, nós vamos ver por que ela vendeu 24. Tá? Aí depois nós temos aqui a terceira venda. Aliás, a terceira... Ela teve, então, uma comissão de R$ 1.600. R$ 1.600. Ela vendeu as 2.000 peças por um preço de 80 centavos mais caro. Então, ela, em vez de ter vendido por R$ 3,00, ela vendeu por R$ 3,80. Então, isso foi aquele resultado da decisão, né? Lembra, eu fui falando os vários números e ela escolheu exatamente o valor de R$ 3,80. E com isso, então, ela ganhou 80 centavos em cada peça, em cada conjunto, né? Ela vendeu 2.000, vezes 80 centavos, ela ganhou R$ 1.600. Então, essa foi a comissão que ela ganhou. Então, essas decisões, elas são bacanas quando a gente faz o trabalho prático, né? O trabalho ao vivo numa sala de aula, porque aí a gente divide cada equipe em duas partes, compradores e vendedores. E isso aí vocês podem fazer, tá? Quer dizer, vocês estão com o jogo aí na sua máquina, então vocês podem pegar e jogar de novo com outras pessoas. Então, e aí, é aquela dinâmica, quando é presencial, de realmente, fisicamente, cada equipe tentar vender para a outra e a outra aceitar o teu valor. No caso aqui, ela conseguiu vender por R$ 3,80, ganhou uma comissão de 80, vezes 2.000 peças, uma receita adicional de R$ 1.600. Bom, depois, outra decisão interessante dela, vamos ver aqui nas compras, tem todas essas compras aqui. Ela teve despesas. Vamos ver aqui, onde é que estão essas despesas. Aqui está o livro. Aqui está o instrutor. Está 500. Aí, eu tinha visto. Ah, está aqui. Então, aqui, 450. O que é esses R$ 450? Então, a gente vê que ela pagou um adicional ao instrutor, o que ela colocou aqui a quantidade 1, mas como ela colocou o valor de 450 e o instrutor tinha pedido R$ 150 de um valor por fora, dizendo, né, vamos dizer assim, dizendo que realmente ele conseguiria
um aluno a mais para cada R$ 150 que fosse dado a ele, além do dinheiro que ele cobrou, né? O valor lá de R$ 1.000. Então, esse gasto que ela teve gerou uma receita adicional de 3 alunos a mais. E aí nós vamos ver que lá na venda teve 3 alunos, aliás, 3 alunos a mais. Bom, além disso, ela também gastou. Olha, vamos voltar aqui. Ela também gastou em marketing. O marketing era 250 cada anúncio. E ela, então, gastou R$ 500. Também aqui, em vez dela colocar 2 anúncios a 250 cada um, ela colocou um anúncio a R$ 500, mas dá na mesma, né? E como ela colocou 24 alunos, então ela considerou isso. E vocês vejam que, inclusive, o valor que ela colocou, quer dizer, a quantidade a mais de alunos, não está bem correta, né? Porque se ela colocou 450 para o instrutor, isso representa 3 alunos. Se ela colocou 500 para o cara de marketing, isso representa 2 alunos. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 20, 25. Então, lá na venda do curso, ela deveria ter colocado 25 e não 24. Mas aí deu uma pequena diferença só. Bom, vamos explicar agora por que essa decisão está bem errada. Bem errada. Por quê? Quando nós falamos na aula passada sobre contribuição marginal, nós dissemos que é exatamente o valor da venda menos o custo direto, quer dizer, o custo dos livros. Cada aluno pagou R$ 300. Cada livro custou R$ 100. 300 menos 100, 200. Isso significa que a cada aluno novo que eu vendo, eu ganho R$ 200. O professor cobrou R$ 150 para eu conseguir um aluno novo. Ora, vale a pena dar o máximo possível de gorjeta para ele conseguir mais alunos. Pelo exercício, o máximo eram 6 alunos. A 150 dá 950. E 50. Né? 6 vezes 150, 950. E aí você conseguiria 6 alunos a mais só pelo fato de estar dando essa gorjeta para o professor. Com relação ao marketing, a contribuição marginal é 200, mas cada anúncio custa 250. Então, não vale a pena investir em marketing. Então, aqui também ela errou, porque ela colocou 2 anúncios. Aí ela perdeu
R$ 100, certo? Porque 2 anúncios, custou 250, e ela, que é R$ 500, e ela só ganhou R$ 400, né? Que é 2 alunos a R$ 200. Entenderam, então, essa questão da contribuição marginal? É ela que vai dizer para a pessoa que está gastando com as despesas se vale a pena gastar com aquela despesa ou não. E isso vai depender de uma pesquisa, você vai ver a influência daquela mudança que você fez, daquele aumento de custo. E isso também você vê na redução ou aumento de preço. Porque conforme você aumenta ou reduz o preço, a quantidade vendida varia. E aí a empresa tem que fazer estatísticas para ver como é que isso como é que funciona essa estatística. Os supermercados, por exemplo, eles fazem mudanças de preço às vezes em cada loja de forma diferente, para exatamente medir a influência do preço na quantidade vendida. E aí estabelecer o preço ideal, aquele que dá o maior lucro, que nunca é o mais alto, nem o mais baixo. É normalmente um preço intermediário. Mas para isso, precisa conhecer bem a contribuição ao marginal, que nada mais é do que a receita menos os custos variáveis. Quer dizer, não entra os custos fixos. E, normalmente, a empresa ela faz o critério de rateio, a ratear os custos fixos em cima do custo de cada produto. Isso para determinar o lucro final e para ver se está ganhando ou perdendo dinheiro. Senhor Ernesto? De uma forma geral. Mas a contribuição marginal serve para definir se naquele produto, naquele preço, eu estou gastando. Eu estou ganhando ou perdendo. Dúvidas? Senhor Ernesto? O senhor está me ouvindo, senhor Ernesto? Eu estou ouvindo. Tem uma dúvida aqui. Eu vou passar aqui para o senhor, mas ela não é exatamente dessa aula, né? Já é de um tempo atrás. É do Rogério. Pode ser. Ele tá dizendo aqui assim, ó, o resultado acumulado, bem como o resultado do exercício, ficou em 6.521,67. Foi enviado para o seu e-mail e também pelo seu WhatsApp, na época que ele fez a pergunta, mas ele não recebeu a resposta. Tá. Na época a gente tinha conversado, o senhor tinha dito que não tinha ficado claro, mas enfim, o senhor entendeu? Ele está aqui online, na verdade, agora. Eu analisei, mas é a empresa 149. Não tinha informação lá. Não tinha o número da empresa? Tem sim, mas eu estou com ela aqui, é a empresa 149. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou voltar a analisar. Rogério, é 149, aí eu dou a resposta. Né? Porque eu realmente eu vi essa pergunta. Ele está dizendo, resultado acumulado, bem como o resultado do exercício, ficaram em 6.521. A empresa é 0149, isso mesmo. O som está dando um eco tremendo. O senhor, então, deve estar com dois sons ligados aí. Compra de mais livros. Então, aqui, vamos analisar o que ela fez. Vamos no PEF, que é mais fácil de examinar. Então, vou aqui no relatório gerencial, PEF, posição econômica.
Vou pedir completo. E vou olhar aqui no estoque. Aqui, então, estão todas as movimentações de compra e movimentações internas. Requisições de tudo. Então, tem uma compra aqui, ó, 30 livros a R$70. Então, vocês lembram que o vendedor de livros, ele estava desesperado aí, precisando de mais dinheiro, e ele chegou e fez uma oferta de 100 livros para que ela comprasse por R$70. E... O senhor Ernesto está me ouvindo? Estou ouvindo. Agora o eco desapareceu. A sua tela acabou de sair. Sair? Ela caiu. Não está mais mostrando a sua tela. É só então você vou entrar compartilhar de novo. Sim. No rodapé, compartilhar. Só estou vendo a câmera do senhor. Compartilhar a tela. Essa aqui. E aí vamos voltar lá. E agora está vendo? Tá, ele tá começando a aparecer. Foi, tá tudo certo agora. Então, pessoal, essa decisão aí, ela é um pouco mais complexa. Ela colocou 30 aqui. Não posso nem dizer se está errado ou não. Daqui a pouco nós vamos analisar o solver, e é o solver que vai nos dizer qual é a quantidade ideal, porque essa decisão depende do caixa. Depende se ela tem caixa ou não, e isso já depende de todas as outras decisões, depende se ela fez aporte ou não, e depende se ela não fez aporte, se ela pegou dinheiro emprestado. Então, quando aparecem assim, essas oportunidades de venda, de compra de alguma coisa abaixo do preço, ou assim, bom, mas normalmente é abaixo do preço, e que você sabe que, quer dizer, se você for necessitar daquela mercadoria imediatamente, é evidente que não tem que nem pensar muito. A decisão é comprar. Você vai precisar daquele produto, já está vendido, vamos dizer assim, ou tem gente querendo comprar de você, aí você vai comprar. Mas no caso aqui, não. Era uma compra que apenas ia alimentar o meu estoque e que eu ia usar isso futuramente, mas não estava vendido ainda. Então, já é uma decisão assim, poxa, vale a pena eu comprar isso ou não? Que lembra que eu falei, estoque é dinheiro, só que não é dinheiro que permite eu pagar minhas despesas. Ele é dinheiro no sentido que, quando eu vender os meus produtos, ele vai se transformar em dinheiro, né? Então, é apenas uma questão de tempo. Mas, naquele momento, o estoque não é dinheiro à vista, vamos dizer assim. Quando nós chegarmos no Solver, eu vou explicar um pouco melhor essa questão. O interessante aqui é que ela tomou uma decisão. Ela falou, vou comprar um pouco. Certamente ela viu quanto tinha no caixa e gastou apenas em 30 livros, porque ela podia ter comprado mais, ela podia ter comprado 100 ou menos. A quantidade aí era realmente variável. E aí depois a gente vai ver qual é a ideal dentro de uma circunstância. Bom, isso então fez com que o custo do livro caísse, né? Então, se a gente for, eu estou aqui no PEF, aqui eu estou na tela de estoques, eu vou na tela de custos, vamos ver se ela fez certo aqui, livros, organização, preço unitário, aqui está a compra, vamos na tela, na linha de vendas,
Ela não vendeu os livros. Não está aparecendo aqui a venda dos livros do varejo. Ela está aparecendo a venda do curso de gestão, a venda do chaveiro. Aqui tem uma venda de desconto, R$6.000. O que ela escreveu aqui? Vamos ver depois no solver como isso afeta. Quer dizer, na verdade, o que deveria acontecer é que o custo do livro naquela venda a varejo e também na requisição do curso deveria ter ficado menor. Vamos ver aqui no custo. Livro. Ah, tá certo. 21, não, tá 95. Ela não alterou a tela. Quer dizer, aqui está aparecendo uma requisição de livros a R$30. Não, essa é a compra. A R$88. Agora deveria ser 70. Bom, então a compra de mais livros dependia exatamente do caixa. Aí depois teve a decisão da mudança do preço de venda dos livros, né? Porque pelo exercício foram vendidos 10 livros nessa venda. Faturamento, produto. Não aparece a venda dos livros aqui. Então, lá depois no solver eu vou mostrar. Então, pessoal, o objetivo principal dessa aula de hoje é mostrar essa ferramenta aqui. O Anderson mandou para vocês um solver. O solver é uma ferramenta do Excel. Então, quando você entra no Excel, vamos abrir exatamente o arquivo que o Anderson mandou para vocês, que é o Jogo de Empresas 1A. Então, eu quero que vocês entendam esse gráfico, essa planilha aqui, porque ela exatamente foi montada em cima do exercício. Bom, aqui, nessa parte em azul, estão exatamente as decisões que vocês tinham que tomar, né? Então, as duas decisões aqui, custo da argola e custo do suporte, são decisões que vocês já tinham tomado, né? De acordo com aquela dinâmica que nós fizemos na aula passada. Então, vou colocar aqui um valor. Vou colocar, por exemplo, aqui 1,20 e 2,20. O que você comprou os livros por esses dois valores, tá? E a comissão de venda também é um valor que o solver não vai calcular, porque pela decisão que você tomou no preço de venda, já deu para calcular qual foi o valor da comissão de vendas. Então, vamos supor que você ganhou R$500 em comissão de vendas. Então, são três decisões que, conforme você tomou a decisão
do preço de compra e do preço de venda, você já tem esses valores facilmente calculados. Então, o solver vai aceitar o cálculo que você vai fazer. Agora, as demais decisões, quer dizer, se você deve fazer ou não um aporte, quanto você deve dar para o instrutor de gorjeta, quanto você deve investir em marketing, se você deve comprar os novos livros a R$70, e qual deve ser o novo preço do livro, né? Que é a última decisão lá, que tem uma tabelinha que o preço vai de 130 a R$200, e essa questão do preço de venda do livro, então, está analisada aqui, ó, nesse gráfico aqui. Então, isso aqui está dizendo que se você vender o livro a um determinado preço, esse preço que está aqui, 220, você vai, se você vender ele a 200, você vai vender só 5 livros. Se você vender a 190, você vai vender 6 livros. E assim vai. Aí, conforme você vai baixando o preço, né, o preço está aqui. Por exemplo, se você vender ele pelo preço mais barato, que era R$130, aqui, você vai vender 12 livros. Então, essa curva aqui mede a relação entre o preço e não a quantidade vendida, e sim ao lucro que você tem em cada livro, em cada venda. Então, o lucro baseado no preço de venda que você estipular, sendo que o custo do livro é fixo, conforme você vai aumentando o preço, ele vai aumentando o lucro, mas chega num ponto que o preço fica tão alto que a quantidade de venda vai caindo e o total, quer dizer, a quantidade vendida vezes o preço, dá um lucro menor. Então, isso aqui é uma parábola onde é calculado o preço ideal para vender uma determinada quantidade, mas essa quantidade é que dá o maior lucro. Então, vejam que é bem complexo isso, né? E isso é calculado através de uma equação de segundo grau, que está aqui, 0,1x mais 35x, x ao quadrado aqui, menos 2.500. Então, é bem complicado isso, mas no solver, ele mesmo faz o cálculo dessa equação. Ele estabelece essa equação e ele calcula essa parábola. Na verdade, por tentativa e erro, ele vai vendo cada valor quanto dá e vai montando essa parábola. E aqui do lado, vocês têm também uma análise disso graficamente. A relação preço e quantidade. Então, se você vender por 130, você vai vender 12 livros. Vai dar uma receita de 1.560. Se você estabelecer o preço de R$140, você vai vender só 11 livros. Vai ter uma receita de 1.540. E aí vai indo. Aí a situação original, que foi a venda de 10 livros a 150, né, lá na loja, deu R$1.500. Aí está calculado o x ao quadrado, que é exatamente o preço elevado ao quadrado, e o lucro. Então, por aqui vocês veem que o lucro ele é o máximo, mais ou menos por aqui, ó. Quer dizer, o preço mais ou menos nesse nível aqui. E aí nós vamos ver pelo solver qual é realmente o preço ideal. Porque o preço, como eu falei, ele não precisa ser exatamente 160, ou 170, 180, ele pode ser 172, 175, então ele vai ser próximo, evidentemente,
desse valor aqui, de 170 e 180, porque esses dois aqui é que estão dando 560 de lucro. Mas pode ser que um valor intermediário aqui realmente dê um valor um pouquinho mais alto do que 560 de lucro na venda de cada livro. Então, aqui tem já os valores, mas isso o Solver já calcula internamente, e aqui tem a situação que é a quantidade, o faturamento e o custo e o lucro. Então, aqui está detalhando um pouco mais esse número aqui, né? Mostrando o faturamento e o custo. Aqui está a equação que determina a quantidade vendida em relação ao preço. Também é uma equação, no caso uma reta, né? Ao preço de 12 vende essa quantidade, ao preço de 10 vende essa, aliás, ao preço de 150 vende essa quantidade, aqui está a quantidade, e aqui está, nessa linha aqui está o preço. Então, quanto mais alto o preço, menor a quantidade, vai descendo. Por isso que tem esse sentido aqui a reta, né? Quantidade e preço aqui embaixo. Aí depois, você precisa fazer aqui, quando você vai usar o Solver, estabelecer todas aquelas fórmulas necessárias para chegar nesse número aqui, que é exatamente o lucro. Então, aqui é que está as fórmulas. Então, para cada célula é dado um nome, que está aqui em cima. Então, cada célula a gente dá um nome para facilitar a montagem das fórmulas. Isso, para quem conhece Excel, é bem fácil. Você dá para cada célula um nome e depois você pode, nas fórmulas de cada célula que é resultado de um cálculo, usar, em vez do número da célula, né, por exemplo, D10, C15, assim, você usa o próprio nome que você deu. E fica, então, mais fácil de entender depois as fórmulas quando você tiver que mudar. E aí, a gente tinha chegado exatamente nesse lucro aqui, de 4.755, que foi o valor que a gente chegou. E chegou aqui num retorno sobre o capital de 158. Tá? Isso aqui é um indicador baseado no valor que foi investido, né? Houve um aporte lá de R$3.000, R$3.000 que o cara investiu, e ele teve um lucro de 4.755, então deu um indicador de 1,58, quer dizer, um retorno de 58% em cima do valor lá que ele investiu. Ele investiu 3 e teve um lucro de 1.755, um pouquinho acima de 1.500, que seria 50%. Isso dá, então, 58,5%. Aí nós deslocamos a vírgula em duas posições para chegar num número maior e que ficou 158. Então, para medir a eficiência da gestão, nós usamos o lucro mais o retorno sobre o capital. 4.755 mais 158, que dá 4.914. Então, esse número é que determina o vencedor. Quem obter esse número maior é o vencedor. E aí, você precisa saber quantos números você obteve. Dificilmente alguém chegou em 5.100. Até hoje, o máximo que chegaram os alunos foi 5.100. E aqui nós temos 5.182. O que significa isso? Significa que quando você usa o Solver, ele realmente maximiza o lucro, maximiza as decisões, otimiza as decisões, maximizando o lucro mais o retorno sobre o capital, que é o nosso objetivo. No manual também está explicado como você chegar
e ter na sua tela Excel esse solver aqui. Porque o solver ele é uma opção gratuita, embora a Microsoft tenha... Na verdade, não é nem a Microsoft, é uma outra empresa, porque o solver não é um produto da Microsoft, ela apenas coloca aí, enfim. Senhor Ernesto? Sim. A sua voz parou aí, eu acho que a conexão do senhor caiu. A conexão? Oscilou, na verdade, oscilou. Deixa eu ver aqui. Está conectado? Sim, é que a sua voz oscilou. Só oscilou. Tá bom. Talvez alguma oscilação na internet aí, mas pode retomar aí. Então, essa questão do solver, você tem, uma opção, quando você recebe o Excel a primeira vez, quando sua máquina é nova, quando você clica aqui em dados, não aparece o solver. Mas quando você pega e vê no manual como é que você coloca ele aqui, aí ele vai aparecer aqui solver. Tá? E essa planilha que nós mandamos para vocês hoje, o Anderson mandou para vocês, é essa planilha que vocês estão vendo aqui, que vocês vão chamar o solver e vão carregar essa planilha. Quer dizer, vocês vão chamar o Excel, jogar essa planilha aqui lá no Excel e vão clicar aqui no solver. Bom, só para terminar aqui a explicação. Aqui, então, estão todos os cálculos, tá? Por quanto você vendeu, né? Por quanto você comprou, tudo aquilo que a gente fez no exercício, e aqui está um fluxo de caixa. Quer dizer, entrou R$3.000 de aporte, depois você comprou os livros por R$9.500, depois você pagou R$1.000 para o instrutor. Esse aporte no exercício agora está no final, tá? Mas isso não importa, a ordem da entrada aqui é irrelevante. Aí você gastou no marketing 0, você faturou no curso 6.000, na revenda dos livros 1.500, foram 10 livros a 150, na compra do suporte e do chaveiro, ele está levando em consideração esses números que foram colocados aqui. Ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, 130, está na compra de suporte, e a argola está 6.800. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos supor que você comprou por 130 aqui, um pouquinho mais caro. Então, ele mudou aqui para 6.800. Se eu botar 120... Bom, mudando aqui, vamos mudar aqui, está 6.800, vou mudar aqui. Agora mudou. Tem que dar um enter lá. Vamos deixar 2,20 para não ficar muito caro, né? Esse aqui é o valor de compra. E aqui a comissão de venda. Também vai afetar aqui. Está aqui, ó, a comissão R$500. Bom, então aqui houve uma despesa de juros de R$3.300. Tá? Porque faltou dinheiro, o sistema foi lá e calculou, ficou 3.300 negativo, aí... E aqui está pressupondo que você não gastou nada com o instrutor, né? Não deu gorjeta para ele, e também não gastou nada com marketing ainda, está em 0. Muito bem. Aí, você chega e fala, bom, e aí, o que eu faço? Você vai simplesmente clicar aqui, pimba. Quando você clica aqui, a gente vê a tela em que o solver faz o cálculo. Então, aqui, primeiro você vai dizer se você quer maximizar aquele valor, minimizar ou chegar num determinado valor.
Então, o solver, ele parte de uma situação econômica que você colocou numa planilha e permite que você, numa determinada célula, baseado em todas as fórmulas que estão aqui, maximize ou minimize aquele valor. Quando é que você vai minimizar? Quando esse valor aqui é um custo. Você quer minimizar o custo de uma produção, por exemplo, tendo várias alternativas que influem nesse custo. Aí você quer minimizar. No caso aqui, como nós estamos olhando a célula do lucro, a gente quer maximizar. E muitas vezes você quer chegar num determinado valor, né? Por exemplo, você quer chegar num lucro de R$ 2.420. Você decidiu isso, então você vai colocar assim, vai clicar aqui no valor e vai colocar aqui o valor que você quer de lucro. Então, o solver pode ser usado em qualquer situação assim, onde você tem muitas variáveis e essas variáveis afetam o resultado final e você quer saber qual é o ideal, qual é o que te dá um valor máximo ou um valor mínimo ou um valor pré-definido que você definiu. Para isso, ele usa uma teoria chamada pesquisa operacional, ou programação linear. Nas faculdades de administração, às vezes de economia também, existe uma disciplina, se chama normalmente pesquisa operacional, que ensina exatamente toda a matemática que está por trás disso. E normalmente você aprende, então, a fazer isso manualmente, que é um bom número de cálculos, usando aí equação de segundo grau, enfim, é cálculo. Mas com o solver, você tem uma solução automatizada, é um produto que já está embutido no Excel, e, curiosamente não, mas por que poucas empresas usam? Porque exatamente a gente aqui no Brasil não tem, vamos dizer assim, pessoas com uma capacidade de fazer esses cálculos. Isso é que a gente precisa melhorar com esse processo de educação. O solver, ele deve ser aplicado em várias situações dentro da empresa. A gente aplicou já em alguns casos, tal, mas não é tão fácil assim, você precisa achar todos esses números. E aqui, você coloca exatamente as restrições. Então, por exemplo, o marketing tem que ser um valor positivo, não pode ser negativo, tem que ser maior que zero. Mas nós definimos que o máximo podia ser 1.500, quer dizer, que você podia fazer 6 anúncios de R$1.500, de 250 cada um. A nova compra do livro, menor do que 100, maior do que zero. O novo aporte, menor do que 12.000 e maior que zero. O novo preço do livro variava de 130 a R$200. E o adicional do instrutor podia ser de 0 a R$900. Então, aqui você deu os máximos e os mínimos, tá? E a gente quer, e o H24 aí, a célula tem que ser maior que zero. E aqui está a célula que eu quero otimizar, que é a C40, né? C40 aqui. Então, ó, eu vou clicar aqui em resolver. Pimba. Ele foi lá e resolveu. Então, o que ele fez? Ele pegou e colocou aqui. R$ 9.500. Eu vou ter que realmente... Deixa eu ver se eu cancelar aqui. Bom, vou dar um OK aqui. Então, marketing, lá do R$250, zero. Lembra que eu falei? Não vale a pena gastar em marketing. Já, por outro lado, o adicional para o instrutor, ele ficou 900. Por quê? Por causa da contribuição marginal. Aí, ele estabeleceu que o aporte ideal que se deveria fazer para poder comprar exatamente 100 livros a R$70, está vendo aqui, ó? Ele mandou comprar 100 livros. Lembra que eu falei, ó, o cara lá está querendo te vender 100 livros a R$70. Puta, não tem dinheiro. Mesmo assim, valeria a pena você fazer um aporte pesado para chegar com esse dinheiro.
e não teve despesa de juros. Por quê? Porque você fez um aporte grande. Então, você vê que, por exemplo, naquela decisão que eu falei, vamos pegar dinheiro do banco ou vamos pegar dinheiro do acionista, do capitalista lá que está nos emprestando dinheiro? Esse cálculo aqui, pessoal, quando você vai fazer uma solicitação, você é uma startup e vai pedir dinheiro para o investidor, é esse cálculo que tem que ser feito. Montar uma planilha, simular toda a situação do teu projeto, da tua empresa, numa planilha Excel, com os custos, com o que você quer fazer, tal. Aí você chega para o investidor e fala assim, ó, eu fiz essa planilha Excel aqui, usei o solver e cheguei à conclusão que você precisa me dar R$10.425.302. Te garanto que esse cara, esse investidor vai te dar o dinheiro, porque ele está vendo que você realmente usou um raciocínio lógico, fez cálculo para chegar no valor exato. Tem aquele programa de televisão, né, lá no Discovery, em que o camarada apresenta o produto e os investidores lá oferecem quanto eles dão. Ali também é meio na chutometria, porque normalmente muda um valor assim. Então, entendam que existem processos, existem ferramentas que permitem você realmente fazer um cálculo exato da situação para tomar decisões corretas. Isso, no caso aqui também, ele está dizendo qual é o preço ideal, ó, R$ 166,10. Lembra que eu falei que o preço ótimo estaria mais ou menos aqui, ó, né, entre 160, 170 e 180. Não é nem entre 170 e 180, que dava a impressão aqui, né, porque o 560 estava aqui, ó, entre 170 e 180. No entanto, ele chegou à conclusão que nem isso é 166 o preço. Com 166, você vai vender quantos livros? Vamos ver aqui, faturamento, 500, perda, comissão. Aqui é a fábrica, a revenda. Você vai vender a R$ 166 cada livro e a quantidade vendida vão ser 8,38 livros. Você não vai vender nem 12, nem 7, nem 9, nem 10, e sim 8,389. Alguém de vocês pode falar assim, eu não consigo vender 8,39. Imagina que aqui é milhar. Esse número aqui é 12 mil, 11 mil, 10 mil, 9 mil. Então, aqui ele está dizendo, vão ser 8.389 livros que você vai vender, se você vendê-los a R$ 166 e realmente o mercado se comportar de acordo com essa tabela aqui. Por isso que é muito importante fazer estatística, porque é a estatística que vai te dizer que esses números aqui estão corretos. Então, ele disse aqui quanto é que você vai faturar com a revenda, ele disse aqui que você deve, aqui é o faturamento de 26 do serviço lá dos alunos, porque você investiu no instrutor, você investiu o máximo nele, então você pagou os R$900 para ele, ele conseguiu mais 6 alunos, mas você não investiu em marketing, só investiu no instrutor. O custo dos livros caiu para R$83, que é a média mais ou menos entre R$70 que você comprou, os 100 livros, e os livros que você comprou pagando R$100, R$100, isso. Então, pessoal, isso aqui mostra o que é uma gestão exemplar, uma gestão onde são feitos cálculos e é dessa forma que a gente deve trabalhar. E você consegue tudo isso, pessoal, quando você tem um RP. Dentro do RP já tem muita coisa que você consegue decidir independente do solver, né? Mas realmente com um RP você consegue montar uma planilha de programação linear, uma planilha do solver, que vai te fazer esses cálculos. Mas vocês viram que para isso você precisa ter essa informação, certo?
Todas essas informações que compõem essas fórmulas de marketing, de custo e tudo, que são essas fórmulas aqui. Pessoal, é isso. Sei que é meio complicado, mas o objetivo dessas 2 aulas aqui do jogo de empresas é exatamente vocês entenderem que a administração de empresa não é uma ciência tão subjetiva, tão inexata. Não é fácil você torná-la realmente uma disciplina matemática, vamos dizer assim. Vocês viram que para chegar a tudo isso tem que realmente fazer um trabalho de pesquisa para chegar nos números exatos. Senhor Ernesto, dá para configurar o ERP com o Solver? Como? Dá para configurar o ERP com o Solver? Pergunta do Rogério. Sim. O CRZ com Solver, com o Solver? O ERP com o Solver, isso mesmo. Dá. Na verdade, o ERP, alguns ERP já têm, né, essas rotinas. E, enfim, o que a gente pode dizer é que o importante é você entender todos os mecanismos, né, quer dizer, como é que funciona. Até, por exemplo, no caso de pagamento de salário, quanto você pagando a mais para um funcionário, quanto ele rende a mais. Quanto você pagando a mais de comissão, os vendedores vendem a mais. Quanto você aumentar e baixar o preço, você vende mais ou menos. Quanto você... Enfim, qualquer coisa que acontece, você tem uma fórmula de decisão. E para isso a estatística, e hoje, né, se fala muito aí em cálculos bastante sofisticados, né, de estatística, de quantidade de dados. Mas eu não entendi direito a pergunta, Anderson. Fala bem devagar, por causa do eco. Ele quer saber se dá para configurar o ERP com o Solver. Ah, sim. Esse é um tremendo desafio. Porque, na verdade, são 2 produtos, o ERP e o Solver. E a gente já tentou, em algumas empresas, até na época da TOTUS, mais até na época da TOTUS que eu tentei, no início da 2000 e pouco, assim, pegar alguns clientes, e agora com a RPPlex também. E até agora, realmente, eu vou ser bem honesto e franco, eu não consegui ainda em nenhum cliente fazer essa implantação, porque eu dependo muito do cliente. O cliente precisa fazer todos esses levantamentos. O uso do Solver, ele só é possível se você... Agora eu lembrei da palavrinha que estava me fugindo. O data mining, né? E também a ciência de dados. Você vê que hoje se fala muito em ciências de dados. Ciência de dados, no fundo, né, se você tocar em miúdos, é estatística. E a estatística, ela, com esse alto volume que o computador consegue calcular, ela se tornou uma coisa mais exata. Então, esse processo que nós vimos aqui hoje, quer dizer, fazer essa fusão do ERP com o Solver, ela vai depender muito de você ter regras bem estabelecidas, né? E isso você consegue através de estatísticas, que hoje está tão sofisticado esse processo que o pessoal está chamando de ciência de dados, e tem até faculdade disso. Então, com isso você consegue chegar em estatísticas exatas, onde um exemplo é, quando eu aumento o preço de venda, enquanto cai a quantidade de produtos vendidos, enquanto eu aumento o salário do funcionário, enquanto eu aumento o rendimento dele, quando eu aumento o tempo de
por exemplo, em vez de eu trabalhar 8 horas por dia, eu trabalhar 10 horas por dia. Quanto eu consigo aumentar a minha produção? Então, tudo que a gente faz na vida é mensurável. É mensurável. A gente precisa entender isso. E a pessoa que realmente começa a aplicar esses processos de medida de uma forma bem exata, ela consegue depois otimizar todos esses processos. Então, eu estou nesse caminho, né, mas eu me apaixonei por pesquisa operacional, eu me lembro, na época que eu estava estudando ainda administração de empresas. Eu tinha um professor, Rui Viana Braga, se tiver alguém da GV aí antigo, vai lembrar disso, ele ensinava isso. E durante toda essa minha vida aí, 60 anos, eu tentei implantar isso. Em algumas vezes eu consegui alguma coisinha, mas realmente não é fácil, porque você precisa fazer toda essa calculação. E hoje, essa faculdade de ciência de dados, eu acredito que vai começar a surtir um efeito, de as empresas realmente falarem assim, não, vamos otimizar. E eu tenho certeza que nos Estados Unidos e na China, que são países que realmente já estão bem mais avançados, é usado muito todo esse processo de otimização. Ok, senhor Nelson, em função do tempo, a gente está chegando ao fim. O que a gente vai fazer? Conforme das turmas anteriores, o senhor vai verificar todo mundo que merece, que conseguiu se certificar, né, que vai ganhar o certificado, e aí a gente manda essa informação para a pessoa. Tem mais alguma tarefa? Não, vamos mandar também o manual, o livrinho Dicas de Como Chegar Lá. Sim. Em termos de tarefa, a pessoa agora tem liberdade, né, de fazer principalmente o último capítulo do exercício, que é tributação numa empresa de lucro real. Esse capítulo ficou muito bom. Aí eu recomendo assim que realmente você, aluno, digite os dados que estão lá para digitação, só 4 notas fiscais. Mas se não, pelo menos leia, porque você vai entender direitinho como funciona hoje a nossa tributação no que diz respeito a créditos e retenções, que é um negócio bem complicadinho assim, lá está super bem explicado. E você tem aí, nós vamos deixar ainda uns 2, 3 meses o sistema no ar para você poder usar. Então, você pode ver as outras funcionalidades que tem no sistema, analisar, brincar à vontade, tá? Entendendo que tem gente já que falou assim, vou implantar na minha empresa aqui o exercício e tal, e começou a alimentar os dados, mas chegou um momento em que a gente, depois de uns 2 meses, a gente automaticamente corta o acesso. Mas aí você pode comprar o RPFlex na sua empresa e se tornar um cliente. Tá certo. Então nós estamos nas faculdades. Uma novidade que eu queria falar, né, Anderson, os alunos aí que estão nos ouvindo, até que eu te mostrei, né? Nós vamos incluir no meu site, ernestoabercorn.com.br, todos os livros que eu editei. A gente descobriu não, achou um cara lá que digitaliza livros e fica igualzinho o livro, né? Fica com uma leitura bem fácil de entender. E com isso, então, vocês vão ter uma série de livros agora no meu site que vocês vão poder ler. São 14 livros. 14 livros. A gente vai estabelecer um precinho, vai ser 5, 10 reais, apenas para a minha pessoa. Mas vai ser bacana vocês poderem ler esses livros. E continuar com o exercício mais 2 meses, tal. Se tiver dúvida, mandar pergunta, a gente responde e tal. O objetivo realmente é vocês... E se quem quiser, como o Fábio falou lá, se tornar um representante ou arrumar um cliente, já é um trabalho legal, porque já ganha alguma coisa e já vai ter uma oportunidade de emprego. O RPFlex é um sistema que está realmente muito bom, está ganhando muito mercado, então está bem fácil de você também, ou mais fácil de você arrumar um emprego, se você
entrar numa empresa que está usando o RP Flex, né? Aí você vai já dizer que conhece. E sempre vai ter mais coisa para se aprender, viu? Porque o sistema é enorme e nós vimos só uns 40%, 50% do que tem no sistema. Então é isso, Anderson. Os alunos Essa é a aí dica que de ouro do ainda... RP em sala de aula, não é isso, senhor Ernesto? É a dica de ouro. Exato, né? Porque a pessoa acabou de fazer o curso, você pode usar o sistema por mais alguns meses aí, aproximadamente 3 meses, e você também pode, você pode optar em instalar, em implantar o ERP dentro da sua empresa, onde você, de repente, é o empreendedor ou é o gestor responsável, ou você pode até oferecer o RP Flex para um cliente seu, caso você seja um consultor. Senhor Ernesto, então é isso, né? 3 casos em que o aluno fez o curso e implantou na empresa do pai. E aí ele implantou, quer dizer, comprou o RP Flex e ele mesmo implantou na empresa do pai. Isso eu acho que é muito legal, porque além dele dar uma satisfação para o pai, porque ele começa a mostrar para o pai que ele está trabalhando e mostrando algum serviço, né? Então é isso. Chegamos ao fim, senhor Ernesto? Chegamos. Então tá bom, pessoal. Boa noite. A gente vai disponibilizar, então, um link para você fazer... Na verdade, a gente vai disponibilizar a informação de todas as pessoas que fizeram o curso e que conseguiram o certificado, né? Você vai receber um e-mail, olha, você foi aprovado nessa linha. E aí a gente vai pedir seus dados para enviar um certificado pelo correio, junto com o livro Dicas de Como Chegar Lá. E é isso. E também essa questão do acesso ao sistema por mais 90 dias aí, que foi o que o senhor Ernesto colocou. E junto a gente vai enviar o link da gravação também, para você assistir quantas vezes você achar necessário. O solver, vocês que estão conectados aqui já receberam, foi no último e-mail, por volta de umas 6 horas da tarde, você recebeu o solver. Então é isso. Boa noite, senhor Ernesto. Boa noite a todos. À disposição. Falou. Até mais. Até mais.